Então, bom dia a todos. Essa reunião clínica da disciplina de nefrologia, que nós vamos apresentar hoje o impacto de 2 anos da pandemia no transplante de órgãos no Brasil e no Hospital do Rim. Então, só para dar uma ideia inicial da evolução panorâmica do número de casos de Covid no mundo, no início, no final de dezembro do ano passado, do ano de 2020, apareceu alguns casos de uma pneumonia atípica em Wuhan, na China. Em janeiro, na primeira semana de janeiro, já havia sido sequenciado o coronavírus, que é causador dessa doença. E em pouco tempo, a dimensão da pandemia, a expectativa da dimensão da pandemia, em menos de um mês, ela já foi dimensionada em função da capacidade de contágio desse vírus e da possibilidade também de contágio a partir de pessoas assintomáticas. E quando essa pandemia, quando Wuhan criou um hospital de mais de 1.000 leitos em uma semana, aqui no Hospital do Rim, nós começamos a ficar bastante preocupados, começamos a lidar com essa doença, começar a entender a doença e começamos a fazer isso de maneira muito mais intensa em função da forma como ela aconteceu na Itália. E depois ela seguiu o rumo que foi imaginado. Os grandes infectologistas entenderam que essa é uma pandemia que ia ter uma consequência muito grande no mundo, e depois ela teve esse perfil no mundo com quase 500 milhões de casos, 6 milhões de óbitos, que ainda é só 10% daquilo, 10% do que aconteceu na pandemia da influenza em 1918, e aqui várias ondas que acompanharam o aparecimento de novas variantes com capacidade de contágio mais ou menos semelhantes e também com letalidade semelhante ao que acontecia com a variante anterior. Cada variante que vai chegando, como ela tem uma capacidade de contágio maior, ela é mais rápida do que a anterior, as demais vão desaparecendo. Então, desapareceu a original, alfa, beta, gama e delta, até que apareceu essa variante que é a Ômicron, que tem uma capacidade de contágio muito maior. Ela é uma variante que a proteção vacinal contra a infecção é muito menor, embora tenha uma proteção importante da vacina contra a internação e óbito. Mas essa variante tem uma característica, que é a característica das variantes que têm uma capacidade de contágio maior, é que ela tem uma base muito estreita, um pico muito alto, uma base estreita, e ela costuma se resolver de maneira mais rápida. E como eu estava mencionando, nós tivemos uma sorte, essa é uma variante que a gente considera uma variante de Fórmula 1, e que, por acaso, ela foi uma variante que tem uma capacidade de contágio muito maior, mas que tem uma letalidade e uma capacidade de desenvolver uma doença grave menor. Essa variante, ao contrário do que acontecia com as variantes anteriores, ela não desenvolve aquele quadro inflamatório, aquela avalanche inflamatória que acontecia sempre entre o 8º e 12º dias, que todos nós ficávamos esperando com as variantes anteriores. Nessa variante isso não acontece, com a variante Ômicron isso não acontece. E também ela chegou quando metade da população mundial, tem aqui uma disparidade muito grande geográfica, mas metade da população mundial já tinha vacinação completa, aqui chamada de 2 doses de vacina. No Brasil, o perfil foi mais ou menos semelhante, ele é um pouco diferente daquele perfil anterior, em função da dimensão do país e do caráter migratório que a doença teve, mas na Ômicron ela é muito semelhante ao que aconteceu no mundo todo, tanto no registro de todos os países do mundo, como em cada um dos países. E o Brasil, a letalidade no Brasil, ou a mortalidade no Brasil, representa 10% da mortalidade que aconteceu no mundo. Mais de 6 milhões de óbitos no mundo, aqui quase 700 mil óbitos aqui no Brasil. E é curioso o que vem acontecendo na China. A China foi onde a doença foi inicialmente, onde a doença surgiu. A China criou um modelo de tolerância zero para o Covid. O país ficou fechado, todas as pessoas que chegavam lá tinham que passar por 14 dias de quarentena, num hotel controlado,
a porta do hotel não podia ficar, a porta do seu quarto não podia ficar aberta mais de 40 segundos. E todas as vezes que apareceu algum foco, a cidade, independente do tamanho da cidade, era isolada e a doença, efetivamente, ela não apareceu na China. A China tem uma vacinação completa em 86% da população, mas ela é registrada como uma vacinação que, embora seja completa, as vacinas de origem local, elas têm uma capacidade menor de proteção contra a doença. Isso que é referido na literatura. Quando apareceu a variante Ômicron, o comportamento passou a ser totalmente diferente, porque essa variante ela tem uma capacidade de contágio que é muito maior do que a capacidade de isolamento que foi estabelecido na China. Então, quando um diagnóstico era feito, já existia um número grande de pessoas que estavam assintomáticas ou com sintomas suficientes para procurar o diagnóstico, e aí era impossível fazer o isolamento da mesma forma que eles fizeram nas variantes que têm uma capacidade de contágio maior. Então, quando era identificado um paciente, um número muito grande de outros pacientes já estavam contagiados, e aqui, o que está acontecendo na China agora é que o número de casos está aumentando muito, aqui tinha uma mortalidade muito baixa, e agora, com a Ômicron, essa mortalidade aumentou bastante, principalmente em Hong Kong, onde nós temos dados que são mais publicados. Então, é uma variante que tem um comportamento totalmente diferente das variantes anteriores e que chegou até a atrapalhar bastante os conceitos que foram utilizados na China de isolamento, e hoje, dificilmente alguma cidade da China vai conseguir ser isolada. Eles estão agora utilizando o isolamento de uma área ou de um edifício, ou até mesmo aceitando que eles vão ter que lutar, vão ter que enfrentar essa variante da mesma forma como os outros países estão enfrentando, porque ninguém aguenta mais de 2 anos do modelo que eles utilizaram em função da repercussão na economia e principalmente na economia e no fluxo de materiais. Então, isso era só uma apresentação inicial. Eu vou falar sobre as medidas iniciais de enfrentamento que nós fizemos logo que nós tivemos a preocupação com essa pandemia, a repercussão no número de doadores falecidos, repercussão no número de transplantes, repercussão na saúde dos transplantados, a repercussão na saúde dos colaboradores aqui, CLT do Hospital do Rim, a resposta à vacinação e algumas conclusões, tem algumas coisas que são de caráter pessoal. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi catequizar o staff sobre os cuidados da dimensão da pandemia. Foi muito difícil, da mesma forma como a doença teve um caráter migratório no país, e alguns estados, como eu brinquei com o Walter Garcia, achava que a doença não ia chegar na sua região. Aqui também, no hospital, nós tivemos dificuldade para fazer todos os funcionários, todos os pacientes entenderem que era uma doença muito grave e que era necessário usar as proteções individuais, os cuidados individuais, considerando que naquele momento ainda não tinha vacina. Então, o uso da máscara foi bastante incentivado, o uso da máscara em 95 é aquilo que dá uma proteção maior, que precede a proteção oferecida pela vacina. Nós também fizemos uma aquisição de testes diagnósticos logo no início, isso foi uma medida super importante, estoque de suprimentos, depois, mais para frente, veio o atendimento por telesaúde, a vacinação no sistema de mutirão, tanto de funcionários como de pacientes, e tivemos, junto com a direção e o conselho da BTO, ações na BTO, Sistema Nacional de Transplantes, com as centrais estaduais, para manter o programa de transplante vivo no Brasil, considerando o caráter migratório que a doença assumiu aqui no país. Então, ela começou em São Paulo, depois migrou para o Nordeste, demorou para chegou no Rio Grande do Sul depois de 2 meses. O Hospital do Rim foi mantido livre de Covid, foi um acordo que nós fizemos com a Secretaria Estadual de Saúde, para poder atender a demanda de transplantes, até mesmo das regiões do Estado ou regiões do país, onde o transplante teve que ser suspenso, considerando que a maior parte dos programas de transplante estão localizados em hospitais que lidam com alta complexidade e que foram quase que totalmente destinados ao atendimento de Covid. Então, teve estados que tiveram que parar
o atendimento do transplante em função da destinação dos seus hospitais destinados inicialmente ao programa de transplantes e ficaram destinados ao atendimento de pacientes com Covid. E também insistimos bastante na mobilização da comunidade acadêmica em pesquisa. Uma delas é essa que a Tainá lidera, que é o Registro Nacional de Transplantes. Então, qual foi a repercussão no número de doadores falecidos? Aqui nós tivemos um crescimento anual do número de transplantes de doadores, número anual de doadores efetivos por milhão de habitantes no Brasil, 14, que ainda é um número muito baixo. Nós temos capacidade de multiplicar por 2 esse número. Tem estados brasileiros como Santa Catarina e Ceará, que faz 2,5 vezes esse número. Então, aqui é de 2014. 2019, nós estávamos com 18 doadores por milhão de habitantes por ano. Durante os primeiros 2 anos da pandemia, esse número decresceu em 20%. E, curiosamente, quando nós tivemos uma variante com uma letalidade muito menor, esse número caiu bastante. Então, em janeiro e fevereiro, nós caímos de 15 doadores por milhão de habitantes no final do ano passado para 12 doadores por milhão de habitantes nesse ano, em função do número grande, da capacidade maior de contágio e do número grande de potenciais doadores que apareciam com Covid positivo. Então, aqui é o número semanal de doadores que foram recusados por apresentarem Covid durante o diagnóstico de morte encefálica. Aqui tem as diversas variantes. Nesse programa das diversas variantes, nós tivemos entre quase 1.400 doadores, 5% deles que foram afastados pelo achado de diagnóstico de Covid positivo, e com a Ômicron, entre 176 doadores, nós tivemos 20% deles que foram afastados pelo achado de diagnóstico de Covid positivo. Então, essa variante, ela é menos letal, mas ela atrapalhou de maneira mais acentuada os programas de transplante, e como foi mencionado anteriormente pelo Manfro, é difícil recuperar o mesmo número de transplantes ou a mesma capacidade de transplantes que nós tínhamos nos anos anteriores ao Covid, e até mesmo durante o último ano, quando parecia que a doença estava desaparecendo, como nós estamos vendo aqui. Nós passamos 2 meses sem ter nenhum doador afastado pelo achado de diagnóstico, pelo achado de teste positivo para a Covid. E isso, com a Ômicron, isso aumentou bastante. Por isso que tivemos menos doadores e menos transplantes nesse período. A repercussão sobre o número de transplantes, aqui também no Brasil, de 2011 até 2019, o transplante cresceu mais de 20%, o número de transplantes de rim no Brasil cresceu mais de 20%. Quando veio a pandemia, ele diminuiu nos dois anos 21 e 22, 20 e 21, ele diminuiu 24%. Nós não temos dados ainda do número de transplantes de janeiro e fevereiro, mas seguramente eles diminuíram na mesma proporção que houve a diminuição do número de doadores falecidos, em função do achado do número muito grande de potenciais doadores infectados pelo Covid. Houve uma diminuição importante do número de doadores falecidos, do número de transplantes com doador falecido, mas nós reduzimos bastante, em 46%, o número de transplantes com doador vivo, considerando que esse é um transplante eletivo e que nós, durante a pandemia, não devíamos, dependendo da intensidade da pandemia, em um determinado momento, não deveríamos colocar em risco tanto o doador como o receptor, realizando um procedimento que pode ser eletivo e que poderia ser postergado para uma situação melhor, depois do surgimento da vacina ou até mesmo depois da redução do número de casos de Covid na comunidade. Então, no final do ano passado, nós retomamos a atividade de transplante com doador vivo, mas nós tivemos uma redução durante o ano passado no Brasil inteirinho, durante os 2 anos 20 e 21, de 46% do transplante com doador vivo. Na BTO e no Sistema Nacional de Transplantes, nós trabalhamos bastante para ver como que nós poderíamos reduzir o dano. Como o Gustavo trabalhou bastante, nós trabalhamos bastante na Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, para ver quais serão as medidas que nós poderemos tomar para reduzir o dano.
para manter o programa de transplante vivo, independente da pandemia, considerando principalmente o caráter migratório da pandemia no país. Vários estados fizeram um sistema de colaboração, então, quando tinha impedimento de realizar transplante em um determinado estado, a captação de órgãos ou o sistema estadual de captação de órgãos e alocação de órgãos não foi suspenso, e o órgão captado naquele estado era transferido para um outro estado ou para uma outra instituição que tinha ainda capacidade para fazer transplante, que não estava saturada com o atendimento de Covid. Como o Hospital do Rim é um hospital que não tem o caráter de hospital geral, é um hospital destinado a transplante, nós mantivemos o Hospital do Rim livre de Covid, embora sempre tivesse um ou outro paciente de Covid internado no hospital. É muito difícil manter qualquer unidade totalmente livre de Covid. E nós fizemos um programa de cooperação nacional de alocação de órgãos entre estados. Aqui eu estou mostrando o resultado daqui do Hospital do Rim. Nós recebemos, vieram órgãos de 23 estados e até do Distrito Federal. Aqui no Hospital do Rim foram realizados 616 transplantes de órgãos que vieram de outros estados. Alguns vieram com o receptor e outros foram alocados baseado no sistema da Secretaria Estadual de Saúde nos pacientes que estavam matriculados aqui. E esse número, 14%, foi transplantado por outras equipes, e um percentual deles precisou ser descartado. Então, aqui no Hospital do Rim, nós funcionamos como uma base para alocar os órgãos que foram recebidos de outros estados, dentro do estado de São Paulo, ou mesmo transplantar pacientes que já vieram selecionados do estado de origem, junto com o órgão que foi captado naquele estado, e conseguimos manter um número grande de pacientes, recuperar a possibilidade de realizar um número grande de transplantes que não tinha capacidade de ser realizado no seu estado de origem naquele determinado momento. E qual foi a repercussão na saúde dos transplantados, pacientes que tinham sido transplantados e que já estavam em segmento ambulatorial? Então, o primeiro caso de transplante com Covid apareceu em março, aqui no nosso hospital. Foi um número crescente, até depois da Ômicron ele passou a ter um pico, ele dobrou praticamente o número de casos. Entre os 11 mil pacientes que nós tivemos, 3.485 casos de Covid, 747 óbitos, ou seja, nós perdemos mais 7% do nosso grupo de pacientes fidelizados ao acompanhamento ambulatorial do hospital, o que representa um drama, um luto muito grande para as equipes que tomam conta desses pacientes. Antes da Ômicron, a letalidade era 27,5%, então cada 4 pacientes transplantados que adquiriram Covid, um deles faleceu. Depois da Ômicron, isso caiu um pouco, reduziu para 21%. Eu vou mostrar no gráfico seguinte que a letalidade da Ômicron é menor do que a letalidade causada pelas variantes anteriores. Então, para vocês verem, nós tivemos 3.485 casos até agora de Covid positivo, entre aqueles 11 mil pacientes que nós acompanhamos regularmente no nosso ambulatório, 747 óbitos, e principalmente com as variantes anteriores, que não houve uma mudança grande em função da alteração da variante, exceto agora na alteração com a Ômicron, e também não houve uma variação importante relacionada à vacinação ou não desses pacientes. Então, no decorrer desses 2 anos antes da Ômicron, independente da variante, independente da vacinação, entre 25% e 27% de letalidade naqueles pacientes transplantados que adquiriram o Covid. Então, aqui, para confirmar esses dados, nos primeiros 2.270 casos, a letalidade foi de 27,6%. Como eu disse, foi independente da variante que predominou naquele momento, a variação foi muito pequena, e também independente da vacina, da vacinação completa ou não, o efeito da vacina nos transplantados, ela foi muito baixa. Então, nós sempre insistimos com os transplantados para continuar usando máscara
continuar usando a proteção individual, visto que, além da vacina, não tem disponível nenhum outro tratamento específico para abordar essa letalidade. Quando apareceu a Ômicron, nós tivemos 30% dos casos, entre 30% e 40% dos casos de Covid nos transplantados aconteceu com a variante Ômicron. Aqui, em 2 meses, aconteceu o equivalente a 10 meses com as variantes anteriores, e a letalidade menor, 9,8%, mas ainda uma letalidade absurdamente alta, uma letalidade 10 vezes maior do que aquilo que acontecia na comunidade geral com as variantes anteriores, e de 20 vezes, mais de 20 vezes maior do que a letalidade que nós estamos vendo agora na comunidade geral com a Ômicron. Então, embora seja uma doença que tenha uma letalidade menor, essa letalidade é alta, e o transplantado deve continuar seguindo todas as medidas de proteção individual. Os transplantados, ou aqueles que têm comorbidade ou que têm algum risco maior, como o transplantado, devem continuar seguindo, embora tenha sido liberado o uso, os cuidados, até mesmo o uso da máscara. Pessoas que estão nessa situação devem continuar seguindo todas as medidas de proteção individual, porque a letalidade é extremamente alta. Qualquer doença com essa letalidade, ela requer um cuidado muito grande. E aqui nós fizemos uma comparação com uma cidade do interior que nós utilizamos o mesmo critério de diagnóstico que nós utilizamos aqui no Hospital do Rim. Então, todo funcionário ou todo paciente com o menor sintoma, ele era tratado. A mesma coisa nós fizemos nessa cidade, que tem 14 mil habitantes, e adultos, mais ou menos o mesmo número, muito aproximado, aqueles 11 mil pacientes que nós acompanhamos no nosso ambulatório. E aqui tem a evolução do número de casos semanal nessa cidade, que é Ipaussu, tinha 20 casos por semana, chegou a alcançar 156 casos por semana, e com a Ômicron chegou a atingir 375 casos por semana. É uma curva muito parecida com a curva que nós observamos aqui nos nossos transplantes. E a letalidade desses casos da Ômicron, embora seja muito menor, seja 4 vezes menor do que aquilo que aconteceu com as outras variantes, ainda foi uma letalidade bastante alta, e aqui concentrada em pessoas que não foram vacinadas ou pessoas com alto risco. Aqui, como nós vamos ver, tem um número grande de pessoas de risco baixo, cuja letalidade também foi alta, mas a Ômicron, ela tem uma letalidade baixa, mas ela atinge principalmente, essa letalidade ocorre nas pessoas de alto risco ou naquelas pessoas que não foram vacinadas. Isso no transplantado, nós estamos analisando para ver qual que é a relação entre a vacinação ou não nos pacientes transplantados, mas nós ainda não temos resposta para isso. E aqui o desfecho entre os transplantados com Covid, com as variantes anteriores e com a variante Ômicron. Então, nós tivemos mais de 2.200 casos com as variantes anteriores, mais de 1.200 casos com essas variantes, com a Ômicron, que corresponde a 35% de tudo que aconteceu nesses 2 anos, aconteceu nesses 2 meses agora. 3,3% assintomático, é lógico que o número de assintomáticos é muito maior do que isso, um percentual muito grande de pacientes portadores da Ômicron são assintomáticos ou oligossintomáticos, mas nós não fazemos rastreamento do Covid nas pessoas que são assintomáticas, então isso foi um achado. 8,2% de reinfecção, quem já teve a doença anterior também adquiriu a Ômicron. E, ao contrário do que acontece na comunidade geral, onde o número de hospitalizados é muito menor, muito menor, aqui com as variantes anteriores nos transplantados, 58% deles eram hospitalizados, 51% desses hospitalizados necessitaram de ventilação mecânica, e aqui, nos pacientes que adquiriram a Ômicron, 30% hospitalizado, 34% necessitaram de ventilação mecânica, e com uma mortalidade de 32%, uma letalidade
de 9,8%. Então, a letalidade nos pacientes transplantados, ela diminuiu, ficou 1/3 da letalidade anterior, mas ainda é extremamente alta, o que significa que nós temos que continuar recomendando ao transplantado que continue usando as medidas de proteção individual, mesmo sendo vacinados. E essa é uma comparação interessante e importante, que compara a letalidade por Covid por faixa etária entre os transplantados renais na população do estado de São Paulo. Isso daqui é pré-Ômicron. Então, aqui, na população geral, um paciente acima de 90 anos, cada 10 pacientes acima de 90 anos que adquiriram a Covid com as variantes anteriores a Ômicron, 4 faleceram. A letalidade foi de 43% nessa faixa etária de 90 anos, 32% na faixa etária entre 80 a 89 anos, na população geral, 20% na população geral com a faixa etária acima de 70 anos, 10% na faixa etária acima de 60 anos, depois ela decresce, e aqui tem 0,5% de letalidade na comunidade, na população de 30 a 39 anos, principalmente naqueles com comorbidades. Nós cansamos de ver um número muito grande de pessoas, mesmo sem comorbidade, que com as variantes anteriores, em torno do 7º até o 12º dia, desenvolveu aquela avalanche respiratória com letalidade muito alta. No transplantado, que aqui mostrado aqui, nos pacientes entre 80 e 89 anos, cada 4 pacientes transplantados nessa faixa etária que adquiriram a doença, 3 deles faleceram, cada 6 na faixa etária entre 70 e 79 anos faleceram. E aqui esse número vai decrescendo, a diferença entre os transplantados e a comunidade geral vai crescendo, porque aqui tem muitas comorbidades que são comuns ao transplantado, que não é só a imunossupressão. E aqui nos pacientes que estão na faixa entre 30 e 39 anos, a letalidade no paciente transplantado foi 20 vezes maior do que na população geral. E aqui são pacientes, tanto transplantados como os outros, que têm um número de comorbidades menores, e que talvez aqui o principal efeito seja a imunossupressão. Como nós sabemos, todo transplantado, a imunossupressão induz a uma resposta menos intensa à vacina, uma proteção vacinal muito menor, não só no Covid, mas em outras situações clínicas que a vacina tem uma importância grande. Ela acontece de maneira semelhante. Sempre o transplantado precisa de reforços ou de doses maiores das demais vacinas. Isso acontece também com o Covid. E qual foi a repercussão na saúde dos colaboradores? Então, nós analisamos o que aconteceu com o doador falecido, a repercussão no número de transplantes, a repercussão na saúde do transplantado, aquele paciente que já estava em segmento ambulatorial, e aqui um grupo sadio de pessoas, que são pessoas que trabalham, mais jovens, com idade mais jovem, idade média mais jovem, e cujo único fator de risco adicional, na maioria deles, 1 ou 2% tinha outros fatores de risco, mas a maioria deles, 50% deles, tem sobrepeso, que é o único fator de risco mais considerado. E aqui nós mostramos o número de casos mensais de Covid-19 em 758 colaboradores CLT. Aqui no primeiro, ainda com a variante, ainda com a variante, que não deixa de ser variante, mas com o Covid original, nos primeiros meses, nós tivemos um número de casos muito grande. Isso reflete aquilo que eu mencionei no início, um processo de convencimento de utilização de proteção individual, considerando que nesse período nós não tínhamos disponibilidade de nenhuma outra forma de proteção, nem a vacina, nem qualquer outra tentativa que ainda não foi comprovada. Então, aqui nós tivemos um número muito grande de casos, isso fez com que a cultura da proteção individual fosse determinante dentro do hospital a partir desse momento, entre não só a recomendação do comportamento intra-hospitalar, mas o comportamento na comunidade, o comportamento na família
e o comportamento nas outras atividades sociais, visto que dentro do hospital todos eles estavam protegidos pelo uso de máscara N95, pelo distanciamento, pelos cuidados com a higiene, tanto do paciente como dos funcionários. Mesmo assim, demorou cerca de 2 ou 3 meses para conseguir obter uma redução no número de pacientes infectados pelo Covid, antes ainda da vacinação. A vacina ela ficou disponível num tempo muito curto, demorou 11 meses para que a vacina fosse disponibilizada. Isso porque já havia na comunidade científica internacional a expectativa de que de aparecimento de alguma pandemia pelo coronavírus, e existia várias plataformas em desenvolvimento de produção de vacina contra o Covid. Então, isso foi reativado e, em pouco tempo, várias empresas conseguiram disponibilizar, já a partir de dezembro do ano retrasado, janeiro do ano passado, disponibilizar vacinas, o que trouxe uma nova perspectiva para a doença. Como eu falei, nessa situação aqui, a vacina ela tem uma proteção menor contra a infecção, mas ainda uma proteção muito importante contra casos graves e internação. E aqui esse gráfico é bastante importante. Mesmo nas pessoas sadias, imunizadas, que não tem fator de risco nenhum, no mês de janeiro, aqui tiveram 217 funcionários do hospital que apresentaram com diagnóstico de Covid. Como é que nós fazemos esse diagnóstico? Qualquer funcionário ou qualquer paciente que chegava no hospital para internar com um sintoma menor possível, ele era testado e aí nós conseguimos abortar a transmissão dentro do hospital, fazer com que esse funcionário voltasse para casa e cumprisse a quarentena em casa. Qualquer sintoma, por menor que ele fosse, que indicasse a possibilidade de infecção pelo Covid, o teste era realizado. E agora, com a disponibilidade do teste rápido, em meia hora nós temos a resposta para esses funcionários ou pacientes. Então, agora em março, em janeiro nós tivemos 217 funcionários que adquiriram o Covid, na variante Ômicron, e agora em março, só 2. Então, mantendo aquela característica de doenças infecciosas que tem uma capacidade de contágio muito grande. Ela tem uma base estreita e um pico muito alto. E aqui comparando o que nós imaginamos que eram as variantes anteriores com a variante Ômicron, pode ter algum grau de algum segmento aí que tenha uma ou outra que não seja Ômicron, mas agora é que predomina tudo é Ômicron. Então, nós tivemos 292 colaboradores com Covid nos 2 anos, né, nos 20 meses onde predominou as outras variantes. Nesses 2 meses que predominou a Ômicron, 255 colaboradores. 100% das pessoas tinham sido vacinadas. Aqui teve alguma resistência em menos de 10 funcionários, mas depois todos eles acabaram sendo vacinados. Aqui na primeira, com as variantes anteriores, precisou 3,4% de hospitalização, 2% de reinfecção, um desses funcionários precisou de ventilação mecânica, 2 funcionários CLT do hospital não teve nenhuma letalidade, e agora nenhum desses pacientes com Ômicron, nenhum desses funcionários com Ômicron precisou de internação e teve 23% de reinfecção. Todos eles, 100%, foram manejados em casa. Não precisou de internação, nem enfermaria, nem unidade de terapia intensiva. Então, a letalidade do Covid, desses 2 anos de Covid entre os funcionários, foi 0. Agora, chama atenção aqui esse dado. Como nós utilizamos um critério para testagem muito rigoroso, qualquer sintoma suficiente para imaginar que pudesse ser Covid, nós fizemos o teste, 63% dos funcionários apresentaram em algum momento diagnóstico laboratorial de Covid. E eles foram afastados e mantidos em quarentena.
Esse número é um número que parece muito grande, mas seguramente se o critério utilizado para diagnóstico em todas as outras situações da comunidade fosse o mesmo que nós utilizamos aqui, possivelmente esse número seria próximo desse, o número na comunidade seria próximo desse número. Isso é um dado importante, porque alguns pesquisadores, e eu pessoalmente acredito nisso, consideram que uma infecção pregressa traz uma proteção muito maior do que a vacina. Para mim é mais ou menos lógico, porque a vacina é um fragmento do vírus, exceto a vacina com vírus inativado, mas a doença, a resposta inflamatória, a resposta imunológica à vacina, a doença, para mim, ela confere, no meu conceito, assim, não de infectologista, ela confere uma proteção maior em função de todo o processo inflamatório, processo de resposta imunológica, que ela desencadeia contra múltiplos antígenos do vírus, não só contra o segmento deles. Então, aqui reforçando, todos foram testados ao menor sintoma na chegada pré-jornada de trabalho. E a resposta à vacinação. Então, aqui nós temos a resposta à vacinação nos transplantados, a soroconversão após a primeira dose, utilizando a Coronavac. Na primeira dose, a soroconversão foi de 15%, esse é um trabalho liderado pela Marina, que se dedicou de maneira intensa a esses estudos. Na segunda dose, a soroconversão foi de 43%, na terceira dose foi de 55%. Quando nós comparamos com os colaboradores, também vacinados aqui da instituição, na primeira dose a soroconversão foi de 80%, na terceira dose, 98% deles apresentaram soroconversão. E nos pacientes em diálise, embora a resposta na primeira dose foi menor, na terceira dose ela foi muito semelhante àquilo obtido nos colaboradores. Então, no transplantado, por causa da imunossupressão, e o transplantado tem as mesmas comorbidades dos pacientes em diálise, ou até menos, porque eles conseguiram ser transplantados, então aqui esse efeito possivelmente é muito intenso em função da imunossupressão. Mesmo numa quarta dose, ele não alcançou a mesma percentagem de soroconversão dos colaboradores ou dos pacientes em diálise. Ainda assim, aqueles que conseguiram que tiveram soroconversão, eles tiveram um título muito mais baixo do que os colaboradores e do que os pacientes em diálise. O paciente em diálise não tem mais do que os colaboradores, isso aqui não tem diferença estatística. E em relação às demais vacinas nos pacientes transplantados, aqui são trabalhos publicados, a soroconversão depois da vacinação completa nos pacientes transplantados utilizando a Pfizer, 2 estudos diferentes, 38% e 59%, muito inferior àquilo que acontece na comunidade geral, que é próximo de 100%, a mesma coisa em relação à Moderna. A AstraZeneca teve um estudo único e a Coronavac, que esse é estudo nosso que foi publicado e que foi adicionado a esses outros dados. Então, a resposta vacinal dos transplantados é muito baixa. A Omicron, embora ela tenha uma letalidade menor, ela causa muito menos internação na comunidade geral, no transplantado ela continua sendo muito grave. O transplantado deve continuar seguindo os protocolos de proteção individual até que essa doença, que o número de casos ainda diminua muito mais do que a doença, de alguma forma, se transforme ou desapareça ou se transforme numa incidência baixa como as demais doenças infecciosas que nós convivemos. Então, as conclusões. Em relação ao transplante, teve uma redução no número de transplantes, mas não comprometeu seus conceitos. Então, a doação de órgãos continuou. O crédito no Programa Nacional de Transplante, no Sistema Nacional de Transplante, na Associação Brasileira de Transplante, nos transplantadores, no sistema justo de alocação de órgãos no Brasil, ele se manteve. A letalidade dos transplantes é 10 vezes maior no transplantado quando comparado com a população geral. Em algumas faixas etárias é muito maior do que isso, principalmente naquelas pessoas mais sadias. Os fatores de risco para a letalidade são esses, né, que são comuns à comunidade. O transplantado tem uma resposta imune limitada a todas as vacinas, então certamente nós necessitamos outras doses de vacina,
Nós não sabemos a duração da proteção nem na comunidade geral, nem no transplantado. Isso é uma pergunta que nós temos que ter uma resposta. Eu gosto de colocar a interrogação antes, como na língua espanhola, que você não tem que ler a frase inteira para ver que ela é uma interrogação. Tem novas variantes e a sensibilidade a diversas plataformas vacinais nós não conhecemos. Não sabemos ainda a repercussão da Omicron BA2, mas pelo que nós estamos observando no mundo, a repercussão aqui deve ser menor, até porque houve uma circulação muito grande do vírus aqui no Brasil, como nós pudemos ver quando nós fizemos uma análise mais detalhada nos colaboradores do hospital. Não tem tratamento específico comprovado ainda. Existe já uma série de outras modalidades terapêuticas para tratar a doença, mas ainda a forma mais efetiva que tem é a proteção individual e a vacina. A transmissão após transplante de órgãos sólidos é improvável, ela não foi confirmada em nenhum lugar, exceto no transplante de pulmão, e a Anvisa liberou o uso de doadores falecidos com diagnóstico de Covid, agora com essa variante que nós estamos observando, e nós já utilizamos aqui no Hospital do Rio 2 doadores nessa situação, com informação do paciente, do candidato que vai receber, que é pouco provável que exista a possibilidade de infecção ou de transmissão pelo órgão doado, mas que isso precisa ser levado em conta. E lembrar, insistir bastante, que nenhuma variante resiste à máscara facial e ao distanciamento social, que, como eu disse, para o transplantado, para as pessoas que têm alguma comorbidade ou maior risco, ela deve ser incentivada. E qual que é o legado? Que não dá para chamar de legado ainda, porque nós não podemos imaginar que a doença acabou, que a pandemia ainda não acabou. Aqui na cidade de São Paulo, as medidas de emergência já foram retiradas, mas a resiliência do SUS, embora tenha uma disparidade geográfica no atendimento do SUS, como é comum nos Estados Unidos também, isso existe da mesma forma, até uma disparidade geográfica e social nos Estados Unidos, aqui a disparidade é mais geográfica, mas o SUS conseguiu dar conta de uma situação catastrófica assim, para a comunidade. Houve um incremento da pesquisa clínica e infectologia. Essas novas plataformas de vacina, elas possibilitam hoje, se aparecer um novo vírus, como apareceu em 100 dias, 100 ou 150 dias, você já tem o desenvolvimento de uma vacina. Metade, ou seja, um terço ou metade do tempo que foi utilizado para desenvolver uma vacina contra o coronavírus no ano de 2020. E também existe perspectiva para aplicação dessas modalidades, desses conceitos utilizados na produção de vacina em outras questões de saúde. A telesaúde, também a Marina que está liderando aqui no hospital, ela dificilmente vai deixar de ser utilizada como uma ferramenta importante para atendimento da população e que talvez tenha mais benefícios para a população mais carente, desde que eles tenham disponibilidade e acesso aos meios de comunicação proporcionados pela telesaúde. Aumentou o acesso incrementado às informações sobre a saúde, que possibilitou uma situação que foi inusitada. Assim. Nós pudemos acompanhar em tempo real a dimensão da pandemia no mundo todo. Isso é a primeira vez que acontece com qualquer tipo de doença no mundo. Lembrando, aqui talvez é um legado que seja uma expectativa para cada um de nós, que cada um de nós utilizasse máscara quando nós tivermos, aqui, para pessoas de alto risco que estão no meio onde o risco de contágio é grande, em algum evento, se eu for transplantado e eu for no Lollapalooza, eu usaria máscara. Ali é um ambiente aberto da cabeça para cima, mas é um ambiente totalmente fechado na direção das vias respiratórias. Ou pessoas que estão gripadas ou resfriadas, seria razoável que cada um de nós utilizasse máscara quando estivesse nessa situação, com suspeita de gripe ou com resfriado, para proteger a disseminação, evitar a disseminação
principalmente para as pessoas de alto risco e que desenvolvem uma complicação bacteriana na gripe. E aqui é um legado negativo, assim. Nós observamos uma polarização universal, ideológica da ciência, interpretando a ciência como controversa e com disseminação de informações falsas incorporadas como verdades alternativas. Então é interessante que a ciência teve que enfrentar agora, na rede social, verdades alternativas sem comprovação científica. E, por último, o que o Hospital do Rim contribuiu durante essa pandemia. Então, nós exercitamos bastante, ou insistimos bastante na prevenção individual do contágio. Depois também participamos bastante na abordagem para que o paciente transplantado ou que o profissional de saúde fosse priorizado para poder manter o transplante renal ativo, e nós conseguimos fazer isso aqui no Hospital do Rim. Nós fizemos o mesmo número de transplantes que nós fizemos nos anos anteriores aqui no Hospital do Rim, graças a essa possibilidade de ajudar aqueles centros que estavam sem condição de fazer transplantes naquele momento. E agora nós esperamos retomar o número de transplantes aqui no Hospital do Rim, em todos os centros transplantadores brasileiros, no mesmo patamar de pré-pandemia. Nós exercitamos bastante a difusão dos conceitos da pandemia no meio acadêmico. Nós começamos com esse tipo de reunião clínica da disciplina, muito concentrada no Covid, muito ajudado pelos infectologistas. Eu cito aqui bastante o professor Celso Granato, a Thelma, que trabalha aqui no Hospital do Rim. Houve a possibilidade, como a Marina mencionou, nós deixamos de fazer pesquisa em transplante ou em nefrologia, e fizemos 26 publicações relacionadas ao Covid pós-transplante. Uma delas, que é utilizando o soro hiperimune, de intervenção só 2 delas, uma do soro hiperimune, e uma que é o soro heterólogo, que é só uma pesquisa, ainda não foi publicada, produzido pelo Butantan. A Tainá e um grupo grande, 44 outros centros brasileiros, com registro colaborativo nacional, liderado pela Tainá. Ela vai mostrar algum dado em seguida. E o desafio, assim, que eu convivi bastante, que é de acomodar o conceito de ciência da saúde com as demais ciências. Na ciência da saúde ficava fácil. Tem uma pandemia, fica todo mundo isolado, ninguém faz nada, todo mundo usa máscara em todas as circunstâncias, mas aí você não tem suprimento, a cadeia de suprimento é quebrada. Então, para você balancear a ciência da saúde com a ciência social, econômica, política, administrativa e garantir o abastecimento, é bastante complexo. Por isso que essas medidas de lockdown, elas variaram bastante de país para país, dependendo da capacidade do país de suportar esse abastecimento. E aqui nós tivemos bastante atividade de extensão, vários de nós participaram na Associação Brasileira de Transplantes, na Fiesp, eu coordenei na Fiesp o grupo de enfrentamento de Covid. No Comitê de Contingência eu tive a oportunidade de vivenciar esses desafios que eu mencionei aqui anteriormente. No Comitê de Educação do Estado de São Paulo também a mesma coisa, balancear a saúde com a repercussão na educação das crianças. E agora, ontem teve uma comemoração enorme na Secretaria de Educação em função da liberação da máscara até mesmo na escola. Na cidade de Pau Sul, onde nós usamos como modelo de uma situação da comunidade geral comparada com transplantada e em outros fóruns também. E aqui, essa foi uma das mutirões que nós fizemos. Nós fizemos mutirões nos finais de semana para vacinar todos os transplantados e conversar com a transplantada. Eu tive a oportunidade de conversar com todos eles, em vídeos, recomendando o uso de máscara, o uso de proteção individual, mesmo naqueles que foram vacinados. E aqui tinha pessoas de todas as idades, funcionários ou não do hospital. Aqui eu estou aqui que estou na idade superior, e aqui a Sofia, a filha do Hélio, que está no limite inferior. E a Carol. Foram mutirões que envolveram
diversos segmentos da sociedade, gente que trabalhava com saúde, ou pessoas que não trabalhavam com saúde, que trabalhavam na administração e que ajudaram a disseminar os conceitos de proteção individual e também vacinar todos os transplantados. Eu queria agradecer a todos, assim, tanto da comunidade toda brasileira, aqui no Hospital do Rim, fora dele. Nós tivemos um enfrentamento muito grande dessa pandemia nesses 2 anos e com relativo sucesso. Uma letalidade muito grande, que isso independia da nossa ação, e agora a nossa ação principal é retomar a atividade dos transplantes da mesma forma da pré-pandemia, para garantir o equilíbrio entre os pacientes que estão entrando em programa de diálise e não saturar os programas de diálise de forma que tenha pacientes que não consigam entrar em diálise e sem o benefício da melhor qualidade de vida que o transplante oferece. A doação de órgãos continua na mesmo patamar, 70% das pessoas no Brasil, quando abordada, autorizam a doação. Isso não mudou durante a pandemia, isso é um legado importante que nós temos que manter das conquistas que a BTO vem tendo ao longo de todos os anos. Vou passar para a Tainá vai falar sobre o registro brasileiro de transplantes, e depois eu vou passar também a palavra para o Miguel Viela, que está assistindo dos Estados Unidos, ele e o Leonardo estão assistindo dos Estados Unidos essa apresentação sobre os dados brasileiros. Bom, obrigada, professor, obrigada pela apresentação e pela oportunidade de eu mostrar aqui o que a gente evoluiu ao longo desse tempo e o que temos de informação e o que ainda poderemos ter de informação. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos centros todos, são 44 centros que têm contribuído com esse registro, aí abaixo estão as logos das instituições que nos apoiaram, e aí eu queria agradecer especialmente ao Hospital do Rim, a Mônica, que tem dado um suporte imenso, especialmente na parte regulatória, a Marina, o Lúcio, a colaboração do Luiz Gustavo, do Dr. Hélio, do Dr. Medina, tem sido fundamental isso para a gente. Pode passar o próximo, Renato, por favor? Aqui, mostrando para vocês assim, um pouco do que a gente conseguiu ter de informação até o momento. Então, o banco tem quase 6.000 pacientes, todos são pacientes com diagnóstico confirmado de COVID, por PCR, ou por sorologia PCR ou teste de antígenos. E de lá, do começo do registro até agora, a gente conseguiu gerar algumas informações, né? O primeiro dado interessante que a gente observou no começo, em 2020, é que a doença fazia a bailarina, igual a bailarina da gripe espanhola, ele tinha um curso meio de bailarina também, ele foi permeando os estados, fazendo um padrão migratório que, inclusive, permitiu que a atividade transplantadora se mantivesse naquele período, porque sempre tinha algum estado que estava poupado e estava conseguindo fazer transplante. Então, isso está publicado no JBN. Em seguida, a gente demonstrou com o banco dados que já tinham sido publicados em alguns outros registros internacionais, da elevadíssima letalidade no transplante, em torno de 25%, e os fatores de risco para o óbito, que são aqueles clássicos, está publicado na PLOS. Em seguida, na tentativa de tentar compreender quem eram os pacientes que iam mal e como é que a gente podia intervir nisso, o Luiz Gustavo nos ajudou a desenvolver um score preditor, utilizando só informações que você pode obter por telefone, do paciente, se ele precisar ir para o hospital, no intuito de tentar dizer quem é o paciente que precisa ir para o hospital para ser avaliado, aquele que pode ser manejado em casa, no telemedicina, telemonitoramento. Interessante que, apesar de que a doença, os primeiros 2 anos da doença, a letalidade foi basicamente a mesma, eu vou até mostrar esse dado mais na frente, quando a gente olha ao longo dos primeiros 6 meses da doença, a letalidade melhorou, parece que de alguma forma a gente aprendeu um pouco a manejar, esse dado se replicou depois, teve uma publicação americana mostrando alguma coisa parecida, apesar de não ser impactante, é sutil, a letalidade caiu ali de 30% até 20% ao longo do primeiro ano, depois, em seguida, você vê que atinge um platô. Como eu tinha falado anteriormente, a gente teve a oportunidade de comparar os nossos dados transplantados com os dados dos pacientes em diálise, do registro do censo de diálise, né, do censo de Covid em diálise, que é organizado pelo Dr. Sesto Todo Bom. E ambos têm uma letalidade alta, os pacientes em diálise têm uma letalidade em torno de 17%, mas ainda assim, os transplantados, esse dado é interessante porque reforça um pouco esse comentário que o Dr. Medina fez, de que a gente
uma possibilidade seria a gente imaginar que os transplantados têm uma letalidade maior porque são pacientes com doença renal crônica, diabéticos, hipertensos, idosos. E aqui, de alguma forma, a gente consegue parear esses pacientes, tanto por idade como por comorbidades, e os pacientes em diálise são aqueles que têm a pior função renal, né? Todos com taxa de filtração abaixo de 10. E ainda assim, o transplantado tem uma letalidade pior que os pacientes em diálise. Depois tem uma publicação curta, mostrando uma corte de pacientes com HIV. E, por fim, o que a gente tem de dado que está submetido, a gente fez uma análise para avaliar como a imunossupressão basal poderia, de alguma forma, estar associado com desfecho de óbito, especialmente. O que a gente viu é que, esse dado da literatura já mostra que os pacientes com micofenolato costumam ter uma letalidade, uma resposta pior à vacina e desfechos clínicos piores. Isso até é um tanto intuitivo ali, considerando o mecanismo de ação. O que a gente conseguiu encontrar adicionalmente, essa informação é bem escassa na literatura, de que os inibidores mTOR podem potencialmente estar associados a um melhor desfecho, quando comparado com a azatioprina e com o micofenolato. E um outro estudo que está submetido é um estudo em que foram comparados esses pacientes que transplantaram com Covid por um diagnóstico inadvertido, ou seja, não fizeram PCR, ou fizeram o teste de antígeno era negativo e depois o PCR positivo, ou seja, os pacientes que de alguma forma tiveram Covid dentro do primeiro ano do transplante. O Hospital do Rim tem uma publicação já bem no começo da pandemia, mostrando alguns casos com desfechos bons, e a gente olhou esses dados no banco, e de fato a impressão que dá é que esses pacientes que transplantam assintomáticos com PCR positivo tendem a ir muito bem, e os pacientes que adquirem Covid ao longo da internação dentro do primeiro mês vão pior. Esse estudo está sendo tocado pelo Manfro, pelo Roberto Manfro, Dr. Roberto Manfro, pelo filho dele, o Arthur, que depois pode comentar alguma coisa aqui. Aqui eu queria até soltar uma pergunta, cadê tempo, do Gustavo Tomedina comentar, que é, considerando essa informação de que pacientes que têm PCR, por ser que esses pacientes em diálise podem ter Covid e ficar com PCR positivo por um tempo prolongado, será que esses pacientes com PCR positivo e teste de antígeno negativo assintomáticos não poderiam ser considerados para o transplante? Pode passar o próximo. Essa é a fotografia, assim, da distribuição dos casos, ela é muito parecida com todos esses gráficos que o Dr. Medina mostrou. Tentando dividir mais ou menos, assim, ondas, que seriam mais ou menos 2020, 2021 e 2022, de fato, parece que aprendemos a manejar um pouco melhor esse paciente, mas a letalidade nos 2 primeiros anos ainda é muito alta, e o que a gente tem é uma letalidade com a Ômicron de 8% no registro geral. Chama atenção, estava pensando sobre isso enquanto o Dr. Medina estava falando, que quando a gente tinha 3% de letalidade na população geral, a gente tinha 25% de letalidade nos transplantados, daí, sei lá, uns 8, 10 vezes, mais ou menos. Agora a gente tem 0,4%, 0,5% de letalidade na população geral e 10%, 8% a 10% nos transplantados, que é uma proporção muito maior, né? Então, a princípio, eu fiquei até um pouco preocupada em pensar que a Ômicron tem uma letalidade mais baixa do que as variantes anteriores, mas no transplantado me parece proporcionalmente pior. Pode passar o próximo. E eu acho, assim, que a boa notícia, na verdade, é que o impacto no longo prazo, pelo menos nesses desfechos duros, não parece ser marcante. Os pacientes que perderam o enxerto ao longo desse período foram pacientes que tinham uma creatina basal bastante elevada, então a perda do enxerto ao longo de um ano é 3,8%, a média da creatina desses pacientes é 3, ou seja, são pacientes que tinham uma creatinina basal muito alta, e os demais pacientes que não perderam o enxerto mantêm uma função renal estável ao longo de um ano e não há, assim, uma adição de óbito importante ao final de um ano. Acho que era isso que eu tinha que dizer. Eu queria agradecer a oportunidade e estou à disposição. Deixa eu passar a palavra para o Miguel Riela e para o Leonardo Riela. Oi, Medina, bom dia a todos. Realmente impressionante o trabalho que vocês realizaram no Hospital do Rim. Eu entendo que ele certamente tem essas características de ser um hospital dedicado ao transplante do rim, mas o fato de vocês terem conseguido, junto aos órgãos públicos,
se manter um hospital sem Covid, realmente permitiu, né, todo este trabalho, né, concentrado aí no vírus e nos pacientes transplantados. E não só permitiu que vocês mantivessem um alto número de transplantes, que são, né, líderes mundiais nesse sentido, mas também aproveitando órgãos de todo o país. Então, acho que esse é um aspecto muito, muito importante que vocês conseguiram, que certamente muitos desses órgãos teriam sido perdidos, né? Mas também denota um sistema de distribuição altamente eficiente num país de dimensões continentais, né? Até gostaria depois que você comentasse como foi essa distribuição desses órgãos, que praticamente, se eu me lembro bem do mapa que você apresentou, apenas 1 ou 2 estados ali não houve, digamos, transferência ou distribuição de órgãos, mas denota realmente um sistema altamente eficiente. Então, não só a organização interna que vocês montaram no hospital permitiu este alto número de transplantes, mas vocês ajudaram também o país, né, a manter um número elevado de transplantes renais que, como eu disse, de certa forma teriam sido perdidos, né? O segundo aspecto que me chama a atenção é de que vocês, por serem aí um grupo coeso e um hospital dedicado somente, né, ao transplante, permitiu a obtenção de dados, né, extremamente importantes, né, para o país e para o mundo, com 26 publicações num período curto de 2 anos, né, com todo o trabalho, né, extra e intensivo que essa pandemia demanda da equipe, vocês foram capazes de organizar e ter essas 26 publicações que também elas são impressionantes, né, nas várias áreas, como você comentou, muitas vezes mais na área da infectologia do que propriamente, né, da imunologia do transplante. E outro aspecto que me chamou a atenção foi o trabalho bastante eficiente junto à sua equipe, aos funcionários do hospital, né? Alcançar 100% de vacinação, né, é extraordinário. Também eu parabenizo vocês todos por terem alcançado esta meta, né? E você chama a atenção reiteradamente algo que a gente aprendeu ao longo desses 2 anos, da importância da máscara e do distanciamento social, né? A gente comentava entre nós de que o número de infecções virais, que mesmo nós em família, anualmente, apesar das vacinas antivirais tínhamos, praticamente zerou, né? A gente, utilizando a máscara, não teve essas infecções virais comuns que todo ano a gente tinha. Eu mesmo, quando nas minhas viagens internacionais, eu quase sempre voltava com uma infecção viral e uma bronquite importante que eu adquiria. E com o uso de máscaras, eu não parei muito de viajar esses 2 anos, eu não tive nenhuma infecção viral. Então, o ponto que você enfatiza da importância da máscara de distanciamento social e que talvez no futuro a gente deva, quando sintomático, o quadro viral, proteger os outros, né? Principalmente num ambiente, como vocês trabalham, um ambiente de pacientes, né, com comorbidades e imunodeprimidos, né? Então, eu só devo mostrar a minha, digamos, satisfação em ver, né, o que vocês, representando o Brasil, fizeram nesses 2 anos, com eficiência, com competência, né, e é um motivo de orgulho para todos nós. Então, só queria deixar aqui o meu depoimento de satisfação, de congratulações, né, e a Tainá, que conseguiu também reunir 44 centros. Eu sei que o grupo de Curitiba, da Carolina Pozzi, do Bignelli, que também me mostraram os dados, que no Paraná, interessante que no ano de 2020, eles fizeram, a Central de Transplante documentou 729 transplantes e em 21, 705. Então, teve uma queda realmente ali pequena,
de rins, um doador vivo, praticamente igual, até aumentou um pouquinho, de 21 para 27, e falecidos de 443 caiu para 415, né? O dado que ela também, a central mostra, é a letalidade. A letalidade de 21 foi o dobro da de 20. Dados que você realmente mostrou, né? Então... O Gustavo Ferreira, presidente da BTO, para encerrar a reunião. Medina, em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo aí pela clareza com que você apresentou os dados hoje aqui para a gente, né? Depois de 2 anos, me lembro claramente, nas primeiras ligações, quando a gente começou a discutir o assunto, a gente via aquela nebulosidade, né? A gente não sabia para que caminho a gente estava seguindo. Tive a oportunidade com a Tainá e com o Dr. Hélio de fazer a primeira live da BTO no dia 24 de março de 2020. Nesse dia, a gente tinha acabado de ser impactado pela notícia da OMS no dia 11 de março de pandemia, os números de transplantes com uma queda muito importante, e quando a gente, numa reunião da diretoria da BTO, definimos por iniciar uma discussão pública sobre o assunto. E aí, é muito importante a gente pontuar aqui um dado. A importância do Hospital do Rim durante esse momento. Riela, para você ter uma ideia, somente o ano passado, o Hospital do Rim respondeu por 22% de todos os transplantes de órgão do país. Se o Hospital do Rim tivesse fechado as suas portas para a atividade, o impacto dele na atividade de transplante do país seria semelhante à de uma pandemia. Esse é o tamanho que o Hospital do Rim ocupou e ocupa na atividade de transplante do país hoje. E hoje, olhando de forma retrospectiva de tudo que aconteceu e todos os caminhos que foram decididos, ainda com informações, ainda estávamos carentes de informação naquele momento para tomar decisões, usar máscara ou não, transplantar ou não, criar fluxos dentro do hospital, testar pacientes no pré-transplante ou não, faz tomografia de pulmão no pré-transplante ou não, inúmeras discussões que a gente não tinha informação, não tínhamos dados científicos para tomar, e o Hospital do Rim capitaneou um movimento muito importante para que a gente conseguisse manter essa atividade. Então tivemos uma queda de 24% da atividade de transplante do país, lembrando que esse movimento foi feito, não só o Hospital do Rim liderando esse movimento, mas é importante lembrar que toda a atividade, todas as pessoas que trabalharam no país, desde a captação de órgãos, da identificação dos órgãos, os órgãos regulatórios, todos tiveram um papel muito importante. Um país que tem carência de acesso à saúde, como o Brasil, conseguiu, dentro de uma atividade complexa que é o transplante, segurar essa atividade. E agora é o momento mais importante. É o momento da gente se organizar como uma sociedade civil organizada, junto com as entidades políticas, governamentais, para que a gente volte a crescer nos nossos números. Infelizmente, o nosso primeiro trimestre foi tão impactante quanto os 2 anos anteriores, ou até maior. O fato é que agora está na hora da gente se organizar, e esse é o momento de reativar toda a capacidade que o Brasil tem de um dos programas de maior sucesso do SUS, que é a transplantação junto com a vacinação. Obrigado, Medina, parabéns aí por tudo que vocês do Hospital do Rim fizeram aí para a atividade de transplante do nosso país. Vou passar o último comentário para o Celso Granato, que na verdade, como a Marina mencionou, a infectologia é do Celso Granato. Ele nos ensinou como lidar com essa situação durante esses 2 anos e tem nos ensinado a lidar com essa situação. Possivelmente isso vai permanecer ainda do decorrer desse ano, com menos dificuldade, mas ainda com rescaldo do que vem acontecendo. Muito obrigado, Medina. Isso é uma extrema gentileza da sua parte. Fui eu que aprendi muito
com essas reuniões todas, com a troca de experiência entre os colegas, e eu acho uma maravilha participar de uma reunião dessa, com essa diferença de sotaques que a gente tem aqui, né? Desde o português de Portugal, passando pelo paulistano, indo para o gaúcho, para o nordestino, é uma maravilha. Esse é um país aqui, é uma maravilha mesmo, apesar de tudo. E eu acho que a gente ainda tem desafios enormes aqui para frente, como o Riela falou, né? Eu acho que um dos desafios que eu reputo muito importante nesse momento era que a gente pudesse usar as drogas que já tem aprovadas nos Estados Unidos, né? O Paxlovid, o Molnupiravir. Vocês me perdoem, eu desconheço a experiência específica desses antivirais, especificamente nessa população dos transplantados renais, mas na população de imunocompetentes, digamos assim, eles têm um impacto enorme. Eu ainda não entendi muito bem por que a Anvisa ainda não autorizou, não sei se é uma questão do próprio fabricante, eu não saberia dizer, mas eu acho que esse é um desafio muito importante. E o outro, né, Medina, é a gente usar esse legado, né? Como já foi dito aqui por vários de nós, né? Continuar essa prevenção, continuar usando máscara quando você estiver gripado, resfriado, organizar bem os nossos dados, mostrar... Se nós conseguimos fazer 26 trabalhos nesse período de 2 anos, desse quilate que foi feito, por que não continuar, manter essa estrutura? Eu sei que é difícil, né? Todos nós sabemos as dificuldades que a gente tem, mas eu acho que é uma coisa importante para a gente poder melhorar a saúde aqui no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Medina? Um grande abraço para todos. Eu queria agradecer a todos. Tem algumas perguntas que não vamos conseguir responder ou não vamos conseguir abordar em função do horário que nós atingimos, ultrapassamos o nosso limite. E esse assunto vai continuar sendo discutido no decorrer desse ano. Agradecer a Tainá pelo registro que ela tem feito e pela apresentação dela, o Gustavo também pelo esforço que ele está fazendo na presidência da BTO, e todos aqueles que agora vamos ter que colaborar mais ainda para retomar o programa de transplante no Brasil no mesmo patamar que tinha pré-pandemia, considerando que isso é muito importante na cadeia de cuidados do renal crônico, que começa com o diagnóstico conservador, vai para a diálise, depois vai para o transplante. Você não pode criar um gargalo na diálise que impeça que esses pacientes tenham acesso a todas as fases do tratamento do paciente renal crônico. Então, muito obrigado, Sérgio Draghi, por estar presente, muito obrigado a todos, mais uma vez, e vamos em frente aí.